todas, massa folhada. Não, mais difícil não, eu diria que é a mais demorada, mas calma, gente. Calma, que com calma tudo se consegue, como diz a minha mãezinha. São apenas 4 ou 5 ingredientes e alguma paciência e vocês vão ter nas vossas mãos uma incrível e maravilhosa e crocante e estaladiça massa folhada para fazerem tudo o que vos apetecer. Umas tartelettes, uns croissants, uns vol au vin, um sutiã, um dossiê... Não, sutiã e dossiê não, mas o resto garanto que sim e vai ser muito bom. Então, toda a gente já comeu massa folhada, toda a gente adora, mas do ponto de vista da ciência, o que é que acontece? Nós temos uma massa que normalmente é feita de farinha e água, também podemos acrescentar manteiga e até ovo, há muitas formas de fazer, intercalada com uma camada de manteiga. Isto vezes muitas vezes, tipo vezes infinitas. Massa, manteiga, vezes muitas vezes. Depois, quando vai ao forno, a manteiga, que é composta por água e por gordura, passa ali por um processo de evaporação, portanto, a água evapora, o que faz com que as camadas de massa se expandam e fiquem separadas entre si. Por sua vez, a gordura faz com que a massa fique crocantinha. Portanto, interessa que a manteiga e a massa nunca se misturem no processo em que ela está a ser feita e que isso só aconteça no forno. Para tal, é bom que vocês não tenham uma cozinha muito quente. Se é a primeira vez que fazem massa folhada, não vos aconselho de todo a experimentarem num dia tórrido de agosto, por exemplo. Não. Tentem num dia um bocadinho mais frio, porque a probabilidade da coisa correr mal enquanto vocês estão no processo é um bocadinho maior. Então vamos lá começar pela détrempe, que é nada mais nada menos do que aquela tal base de massa. E começamos por juntar 300 gramas de farinha, que são mais ou menos 2 chávenas. No final vamos ter uma massa folhada com cerca de 700 gramas. Tenho aqui os 300 gramas de farinha, vou juntar 1 colher de chá de sal fino. Processamos uma primeira vez só para misturar e depois juntamos mais 2 coisas. As 2 coisas que faltam para fazer a massa base, a détrempe, são manteiga, 50 gramas, e 150 ml de água fria. Eu vou misturar com o processador em funcionamento. A manteiga está derretida e já arrefecida, a água está geladinha, estava no frigorífico, eu tirei para aí há 2 minutos. Paramos o processador, a massa já está a começar a unir, portanto nós podemos tirar e amassar o resto cá fora. Pode ser que tenham que juntar nadinha nada de água, um pouco mais de farinha, mas quando eu falo em acrescentar um pouco mais, é sempre um bocadinho de cada vez, está bem? Amassam então um pouco, até ela ficar mais homogénea. E a seguir embrulham em película aderente. É a primeira vez que vocês estão a levar a vossa massa ao frio. Isto vai acontecer algumas vezes, pelo menos 3, assim o mínimo. Vou então levar esta massinha ao frigorífico e vou trazer de lá manteiga. O que eu tenho aqui? A manteiga. Pusemos 50 gramas de manteiga na massa, sim, mas agora é uma nova contagem de manteiga e aqui eu preciso de 200 gramas. Portanto, como eu quero que a manteiga vire um quadrado mais baixinho para conseguir meter facilmente no meio da massa, eu acho que o ideal é nós usarmos papel vegetal e assim até temos a certeza que ela não cola à bancada. Vamos lá? Então, aqui deixo um espaço, pego no rolo da massa e vou dar umas pancadinhas. Portanto, vão esticando, vão moldando com as mãos até formarem o tal quadrado. Bom, já tenho aqui um quadrado de manteiga mais baixinho. Vou levar ao frio por 30 minutos.
assim como a massa, que também tem que descansar 30 minutos, e só depois é que eu devo incorporar uma coisa na outra. Uma boa notícia é que, como a massa folhada é uma coisa que leva muito tempo e eu não podia estar aqui o dia inteiro, já tenho todos os processos em duplicado. Portanto, vou pôr esta manteiga no frigorífico, assim como a outra massa que já lá está, e trago de lá os duplicados. Détrempe, manteiga. Desembrulhamos a massa. Pomos um pouco de farinha aqui. É sempre importante termos farinha à mão, tá bem? Para garantir que nada cola. E agora, pego nesta massa que é uma bolinha e vou fazer um golpe em cruz. Aliás, faço 2 golpes. E vou ficar aqui com umas extremidades, certo? Estas extremidades eu achato para o lado, formando 4 abas. Reparem como fiquei com uma espécie de flor. Agora a minha ideia é colocar este quadrado de manteiga aqui no meio e depois com as abas tapar. Portanto, para isso preciso de esticar um bocadinho mais. E esticamos só as orelhas, ok? O centro podemos deixar com mais massa. Quando fazemos a massa folhada é bom termos por perto um pincelinho para pincelarmos sempre o excesso de farinha que pusemos na massa. Reparem então que eu tenho aqui uma bossa no centro e é aqui mesmo que eu vou pôr a manteiga. Agora com as abas esticamos de forma a cobrir o quadrado, sempre limpando. O que é importante nesta fase? É importante não haver muitos pontos de fuga para a manteiga. Nós queremos enclausurá-la aqui no meio. E estão a perceber porque é que eu em baixo deixei uma bossazinha de massa para compensar todos os layers de massa que eu agora estou aqui por em cima. Fechamos. E vamos esticar uma primeira vez. Damos primeiro umas pancadas, porque é mais fácil para baixar a altura. E o nosso objetivo aqui, agora, é criar uma tira mais comprida, que o comprimento seja 3 vezes a largura. Sempre com farinha por perto. Se por acaso colocaram a manteiga dentro da massa, mas estão a sentir que estão a esticar e que parece que a manteiga está a querer sair pelos lados, não continuem. Levem um bocadinho ao frigorífico antes de esticar uma primeira vez. E isto aplica-se para todas as voltas. Eu vou fazer 2 voltas de cada vez, ao todo vão ser 6. Bom, acho que já temos 3 vezes a altura. E agora vamos dobrar como se fosse uma carta. Pensando que existe aqui um centro, vamos dobrar o lado esquerdo ou o lado direito, não importa. O lado esquerdo, neste caso, para o centro. Limpamos todo o excesso de farinha. E depois dobramos o outro lado, também para o centro. Demos uma primeira volta. Como vos disse, se quiserem neste momento podem levar ao frigorífico meia horinha pelo menos e voltam. Mas eu vou aproveitar e vou já dar mais uma volta. Porque a minha cozinha está relativamente fria, a pedra é fria, vai tudo correr bem. Uma coisa importante é, vocês esticaram neste sentido, dobraram assim, não vão voltar a esticar no mesmo sentido. Rodam em 90 graus para agora esticar desta forma. Estão a perceber? Contra o sentido das abas. Vamos lá repetir o processo. E agora dobramos o outro lado. Ok, já estou a sentir que a massa começa a ficar um bocadinho mais mole. Isso é arriscado. Portanto, vou embrulhar em película aderente, levar ao frigorífico
e trazer de lá outra massa. Uma coisa que é importante, cada vez que vocês dão uma volta à massa, é fazerem uma marca. Neste caso, nós fazemos 2 marquinhas e assim côncavas para nos indicar que já demos 2 voltas à massa. Cada vez que damos uma volta, pomos mais uma marca. Assim sabemos sempre o que é que temos no frigorífico. É porque ao final de algumas voltas vocês podem se confundir e assim não há enganos. Sempre enfarinhando tudo. Bancada. Massa. Vamos lá esticar esta massa com 2 voltas que já descansou. E vamos esticar novamente. Que belinho! Agora, fizemos quantas voltas? 2 mais outras 2. Portanto, pomos aqui 4 marcas. Embrulhamos em película, levamos ao frigorífico e trazemos de lá a última massa que eu tenho duplicada. Cada vez que levarem a massa ao frigorífico, deixam estar qualquer coisa como 30 minutos a 1 hora. 30 minutos é assim o mínimo. Estico. Cinco voltas. Vamos agora para a sexta. E sabem que mais? Aqui está a vossa massa folhada, incrível e pronta a ser usada. Quer dizer, pronta não, porquê? Porque nós ainda temos que levar ao frio uma última vez antes de usarmos. Quer dizer, vocês podem arriscar, mas a probabilidade de não ficar tão boa é alguma. Portanto, pelo menos meia hora a descansar, até vocês esticarem e fazerem tardes, croissants, tudo o que vos apetecer. Dá para 1000 aplicações. Podem congelá-la até, mas como isto dá 700 gramas de massa folhada, eu acho que é bastante quantidade. O que eu vou fazer até é, vou cortar ao meio e metade vou congelar, a outra metade vou deixar no meu frigorífico para usar num próximo episódio onde vocês vão ver receitas espetaculares. No processador, misture 300 gramas de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de chá de sal fino. Com o processador em funcionamento, acrescente 50 gramas de manteiga derretida já fria e 150 ml de água gelada. Pare assim que a massa começar a unir e amassa um pouco à mão até estar homogéneo. Forme uma bola, envolva em película aderente e leve ao frigorífico por meia hora. Traga 200 gramas de manteiga do frigorífico e coloque entre papel vegetal. Bata com o rolo, estique e forme um quadrado uniforme. Leve também ao frio por 30 minutos. Passado esse tempo, polvilhe a bancada com farinha e faça 2 golpes cruzados na massa. Abra pelos golpes, esticando de forma a formar 4 abas e um quadrado mais alto de massa ao centro. Pincele o excesso de farinha e junte o quadrado de manteiga no meio. Tapa a manteiga com as abas, sobrepondo-as de modo a não haver buracos. Bata um pouco com o rolo e depois estica até obter um retângulo cujo comprimento deve ser 3 vezes a largura. Dobra em carta, levando 1/3 da massa para o centro e cobrindo com o terço oposto. Roda em 90 graus, volta a esticar e volta a dobrar, sempre com a ajuda de farinha. Faça 2 marcas na massa, embrulhe em película aderente e leve ao frio por 1 hora. Passado esse tempo, volta a esticar e a dobrar, repetindo o processo por 2 vezes. Faça 4 marcas, embrulhe em película aderente e devolva ao frio. Passado 1 hora, volta a esticar e a dobrar mais 2 vezes e a sua massa folhada caseira está pronta. Dali a 30 minutos a 1 hora, já pode ser usada.